Discutir, pegar essa discussão e partir para o dedo do Paiva. Roda a imagem, por favor. Quando sai o terceiro gol, aos 40 do segundo tempo, o gol da vitória, o Renato Paiva, como disse o Gustavo Villani na transmissão da Globo, meteu o dedinho, né? Num gesto obsceno, ele soltou o dedinho. Depois disse que não era para a torcida, que não era para ninguém, era uma questão interna. Beleza, é o que ele falou, né? Que lamentável. Cara, eu não vou especular para quem era o dedo, se ele falou a verdade. Na hora que eu pensei, eu falei, cara, olha a pressão que esse cara tá vivendo. Eu sei, ele é muito bem pago para isso, eu sei. E você em casa pode falar assim, mas pressão é acordar às 4 da manhã, pegar 3 busão para chegar no trabalho, sofrer a insegurança que a gente sofre no dia a dia. Eu sei disso, mas pressão existe em diferentes níveis e este era um cidadão pressionado no trabalho dele. Desde que ele estreou, com enorme desconfiança, fala-se tudo gira em torno do Paiva no Botafogo, como tudo parece girar em torno do Zubeldia no São Paulo, né? Os holofotes parecem estar sempre nele. Então, assim, ele pegou um time campeão de tudo, que muita gente recusou, inclusive André Jardine recusou por isso, que não queria trocar a estabilidade nele para algo que ele sabia que seria muito cobrado para manter o patamar do ano passado. E é difícil manter o patamar do ano passado. O Flamengo de 19 não manteve o patamar em 20, ganhar Libertadores e Brasileiro, brilhar, encantar, é muito difícil manter o patamar do ano passado, ainda mais perdendo jogadores como o Botafogo perdeu. Ele não era a primeira opção do Botafogo, não teria sido a minha, não foi a do clube, foi a quinta opção do Botafogo. O Botafogo trouxe o que ele conseguiu trazer. Tentou um, tentou outro, e trouxe o Renato Paiva. E aí não tem tempo para variação, não tem tempo para teste, não tem tempo para nada dar errado. Insisto, ele chegou ao 14º jogo ontem. Teve jogos horríveis. Nossa, os 2 jogos com o Carabobo foram horríveis. Tanto no Newton Santos como lá. Horríveis. Não estou dizendo que jogou bem. Foram jogos horríveis. Depois da vitória contra o Carabobo fora de casa, se você acessasse as redes sociais, demissão era a menor coisa que pediam para o Paiva. Demissão, demissão, demissão. Eu não sei se ele é o treinador ideal para o Botafogo. Eu não sei. Só sei que ele está começando uma vida. E eu estou vendo o time aos poucos ganhar corpo, evoluir. O Arthur, que também não servia, se você olhar o termômetro das redes sociais, o Arthur também não servia. Não deu certo, manda embora, é ruim, é um lixo. O Arthur já é o segundo jogo seguido que ele decide, foi contra o Inter e decidiu ontem. Ele nunca vai ser o Luiz Henrique, na minha opinião, ele não tem a bola do Luiz Henrique, mas é um jogador possível, que o Botafogo conseguiu trazer. Igual o Luiz Henrique, né? E ele tá melhorando aos poucos. Então, assim, tem uma cultura da impaciência que muitas vezes nos impede de desfrutar do futebol. É sempre assim, a flor da pele, é sempre pronto para chamar alguém de gênio ou burro, sem meio termo. E eu tô vendo um Botafogo que é meio termo, cara. Um Botafogo que aos poucos vai chegando na parte de cima da tabela, eu não acho que vai ser campeão brasileiro, mas está chegando na parte que eu acho mais adequada para o elenco que tem, para a estrutura de clube, que é na parte de cima. Deve se classificar, tá uma vitória em casa de se classificar para a próxima fase, como aliás aconteceu no ano passado também, na reta final só veio a classificação. E ontem, pelo menos para o meu gosto, jogou bem, cara, uma partida difícil, contra um time bom da Argentina, tradicional, já rodando os melhores momentos. Jogou bem. Para mim, jogou bem. Inclusive, assim, com boas soluções do técnico, com jogadores que estão começando a ganhar confiança, que é o caso do Jair, que eu acho que chegou para entrar aos poucos, está tendo que jogar todo o jogo como titular, pelas lesões do Barbosa e do Bastos. E eu vi o Botafogo fazer um bom jogo ontem no Newton Santos. Sem dúvida. Bom jogo. Muito bom, muito bom. Acho que não foi um jogo perfeito, mas foi um jogo de imposição, de pressão, de confiança. Coletivamente, o time fez um bom jogo, individualmente também. Você falou uma coisa que é um ponto, vem de encontro ao que eu falei no comentário inicial. O Estudiantes é um bom time. Está assim, assado na Argentina, mas tem camisa, tem bons jogadores experientes. Não sentiu o peso do jogo, sentiu a atuação do Botafogo. Então, até demorou o primeiro gol a sair. Aí você começa a ver. Queriam já destruir o Juan Cruz, fez o gol. Queriam destruir o Alex Telles, que começou um ano mal, jogou bem o Alex Telles. O Arthur acabou com o jogo, foi o melhor jogador em campo. Outros jogadores fizeram um jogo... Marlon Freitas voltou a jogar muito bem. Então, foi uma das melhores atuações do Botafogo no ano, a melhor certamente na Libertadores. Fez 2 bons clássicos contra o Fluminense, um no estadual, outro no brasileiro. Tá voltando, o Botafogo está voltando aos poucos. Não foi uma atuação perfeita. Teve um apagão na hora do primeiro gol do Estudiantes, que não foi pênalti, diga-se de passagem. O juiz criou, não sei de onde. Estou com dificuldade de achar esse pênalti também, cara. Que leitura ele teve da jogada para marcar aquele pênalti. O Botafogo se perdeu, tomou um empate. Mas ontem era um castigo para o Botafogo. O Botafogo jogou muito bem. Mas você vê quantos jogadores a gente citou que jogaram bem e que o torcedor estava querendo já aniquilar com o início ruim do Botafogo. Quando, na verdade, a culpa não era dos jogadores, foi do planejamento que foi mal feito
no início do ano. Mas, ao que parece, o Botafogo está começando a entrar nos trilhos. Vamos aguardar mais um pouco, mas o jogo de ontem foi um sinal muito forte. Se a gente se preocupa muito com a avaliação do torcedor, ela vai ser sempre emocional. O torcedor do Botafogo reagiu ao futebol ruim, não indo ao estádio. Contra o Internacional domingo, estava chovendo, tinha vários problemas, fim de tarde, início de noite. Mas o torcedor não foi, foram 7 mil pessoas. E o Botafogo foi lá e fez o que tinha que fazer, goleou o Internacional. E aí começou a criar um ambiente. Quando você cria um ambiente, o torcedor volta. Quando o torcedor volta, ele precisa ter esse retorno dele recompensado. E aí o time ontem conseguiu fazer isso. Acho que é uma recuperação em pacote do Botafogo, porque o torcedor voltou, o time está correspondendo e hoje existe até mais respeito pelo trabalho do Paiva, o nosso Mr. Bean. A sensação que eu tinha e todo mundo tem é de que ele ia cair mesmo, cara. Ele não parece o Mr. Bean? Eu sabia que eu achava que alguém. E aí, só que o respeito ao trabalho do Paiva é muito interno também. Dentro do Botafogo, hoje, se reconhece que ele até tem conteúdo demais, que ele até chegou querendo colocar na lógica de trabalho, do dia a dia, aplicações que o time ainda não estava preparado para absorver, porque, era pré-temporada do Botafogo, praticamente. O Botafogo demorou a começar o ano. Aí começa com ele, os processos do dia a dia estavam um pouco complicados. Aí o Marlon começa a jogar, olha o que o Marlon está jogando, cara. Os lançamentos contra o Internacional, o lançamento... Os laterais com ele... Começaram a fazer gol. Agora, só um ponto para votar. Torcedor, para mim, é soberano, cara. Torcedor vai até minuto de silêncio. Não cobro do torcedor lógica. Eu estou me referindo a quem analisa futebol. Mas a análise era justa. O Botafogo merecia todas as críticas. Estava jogando mal, o trabalho não estava andando, a chegada do treinador não surtiu efeito, vários jogadores tecnicamente não estavam bem. É disso que eu discordo. Um trabalho de 14 jogos ontem. Como é que a gente podia afirmar que não estava andando? Em 14 jogos não estava andando. Ninguém estava dizendo que o Paiva tinha que ser demitido, que o Arthur tinha que ir embora. Mas é que tinha muita gente dizendo isso, né? Que, assim, esse é o problema. Então, o problema é quando a gente fala assim, merece todas as críticas no nosso sarrafo, né? Sim. Só que aí entra o torcedor, para mim, cara, ele é do... soberano. Ele vai a minuto de silêncio, tá tudo certo. O torcedor tá tudo certo. O meu ponto é que essa cultura da impaciência, ela hoje está também nos chamados formadores, odeio esse termo, os formadores de opinião. E quem são hoje, né, Rizek? Antigamente, tu conseguia delimitar bem quem eram os formadores de opinião e quem era a mídia. Hoje em dia, tu não tem essa... A gente está muito tomado pela cultura da ênfase e, assim, tem muito pouca paciência. Papo careta, falar de paciência. Mas, cara, como é que você vai avaliar um treinador depois de 10 jogos só, cara? Chegando no meio da temporada, 10 jogos. Rizek, o que a gente tem que fazer é analisar 10, 14 jogos, entender onde está indo o trabalho, se ele tem evolução, não tem evolução. Quem demite depois não é a gente, quem contrata não é a gente. Só que a gente tem que ser criterioso, avaliar o trabalho no Botafogo não estava andando. O Botafogo não estava mostrando dentro de campo soluções. O treinador não estava encontrando isso. A fase de vários jogadores não era boa. É um recorte, talvez seja impaciência também, achar que está tudo bem agora? Não acho que está tudo bem agora. Eu acho uma coisa que tá andando mais ou menos de acordo com a normalidade. Não está normal. O Botafogo começou mal a temporada, demorou para definir treinador. Mas aí é o planejamento. Olha só, o dono do time, né? Disse que o ano ia começar em jogos maio. do Botafogo com Paiva. Eu acho que jogou... Porque assim, um cara que acabou de chegar, ele tem que ter o direito de testar coisas que vão dar errado. Porque senão, quando é que ele vai testar? Então, assim, eu acho que a estreia do Botafogo no Brasileiro foi boa contra o Palmeiras. Muito boa. Com uma solução que ele arrumou ali, do Patrick de Paula, como o que a gente chama hoje de camisa 10. Foi um bom jogo, empatou. Fez um bom jogo. Essa solução, né? Já abandonada, porque o Patrick de Paula... Tudo bem, mas fez um bom jogo contra o Juventude em casa. Na minha opinião, fez um bom jogo. O Fluminense foi muito bem. Contra o Fluminense, fez um ótimo jogo no Newton No Santos. estadual já vinha jogado bem contra o Fluminense, ganhou Mas estou falando só da era Paiva, né? Sim, sim. Na Libertadores, não tinha jogado bem até então. Tinha feito jogos assustadores contra o Carabobo, dentro e fora de casa. Ontem jogou bem, fez um jogo, ok, sofreu quando estava 1-0, não foi brilhante, mas o resultado é impactante, 4-0 sobre o Inter. Então o que eu estou dizendo é que, para mim, eu acho que a gente está numa normalidade de um trabalho iniciante. Então, assim, eu acho que a gente não tem elementos para dizer que o trabalho dele é ruim. O Botafogo ou ganha ou perde. Para mim, é mera impaciência. 10 jogos, 8 jogos. Pouquíssimos empates. Ou ele ganha ou ele perde. O cara tem que ter um mínimo de margem para errar. Para errar, um mínimo de margem, cara. Mas tá tudo muito rápido, né? O menino antes saía aos 18, aos 20, hoje sai aos 16. É vendido aos 16, aos 15. Tudo tá muito mais rápido. A necessidade da opinião e de cravar alguma coisa, tá mais rápido, tu não consegue. Se tu fala, e eu passei por isso, tu fala, pois é, eu não sei isso aqui, daí tu já é mureteiro, tu tá em cima do muro, tu não quer dar opinião. Então, assim, o mundo tá muito acelerado. Passador de pano, né? Passador de pano. E aí tem a contextualização. Eu concordo com o Lino, o trabalho não estava andando bem.
Mas isso não quer dizer que o treinador seja culpado. Aí o Lino contextualizou. Pré-temporada, sem treinador, aí ele chega no meio e começa a montar o time, e aí perde Savarino, e o Arthur machuca, aí ele busca uma solução com o Patrick de Paula. O Cuiabano na lateral é o Cuiabano agora, o que ele faz? Pagou caro Agora, pelo Max Rodrigues, que ainda não se adaptou. Agora o que ele faz? Ele faz uma saída de 3, nesse jogo, ele faz uma saída de 3 com o Gregory, ele empurra os 2 laterais lá na frente, o Telles e o Vitinho, ele joga os 2 alas, os 2 extremos para dentro, junto com os 2 centroavantes, ele fica sem, vamos dizer, sem articulação, que é o Savarino, que foi o Patrick de Paula, e aí ele depende muito, e eu acho que isso é um ponto de atenção que ele tem que ter, porque se o time adversário conseguir bloquear os 2 volantes do Botafogo, o Botafogo vai ter muito problema. Porque dali ele depende de toda a construção do jogo dele. Porque ele tem 2 caras que jogam pelo lado que vem para dentro, os laterais que sobem, então ele fica sem construção se conseguir amarrar. E 2 atacantes por dentro de referência. Então, assim, se tu olhar o jogo do Botafogo, é feito para abrir o jogo, para jogar por fora. E se marcar os 2 volantes, tirar essa bola longa do Gregory e o passe do Marlon Freitas, dificulta. Mas isso aí é busca de ele soluções. tinha tentado Mastriani e Igor, ontem jogou Juan Cruz e Igor. Então, assim, o meu ponto é assim, o cara chegou, cara, é óbvio que vai ter muita coisa que vai dar errado, ele vai testar nos jogos, e algumas coisas vão dar errado. O Botafogo chegou ontem a 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Tá ruim? 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Ganhou do Fluminense, ganhou do Capital, Copa do Brasil, obrigação, eu sei. Perdeu do Bahia 1-0. Ganhou fora de casa jogando mal do Carabobo 2-1, uma vitória irritante, inclusive, mas ganhou. 4-0 no Estudiantes e agora 3-2. Tá ruim? 5 vitórias em 6 jogos? É a metade das vitórias que o Botafogo teve no ano. Eu acho que nem antes estava ruim, indo nem agora está tão bem. bom. Tá indo bem. Esse bom Não é que que tá agora, bom. Rizek, esse bom que está agora só se constrói pelas críticas, pela observação do que está dando errado, pelo rumo que não estava correto. O treinador mudou sistema, buscou jogadores, alterou várias coisas. Por conta de quê? Da insatisfação do torcedor, das críticas Ou por conta que do se faz. tempo, que ele está fazendo, está trocando a roda com o carro andando, acabou de chegar, cara. Mas se não tiver emoção, não é futebol. Mas, cara. Nino, Você tem que ter isso. o ano do Botafogo praticamente começou em março. Dos outros começou em O janeiro. pacote de erros só cresce. É, um pacote de erros. Agora, sabe quantos jogos o Botafogo perdeu no ano? 14 jogos. Ele ganhou 10. Você vê o passivo que era o Botafogo. Agora você falou de 5 vitórias seguidas em 5 jogos. 5 em 6 jogos. É um outro momento. Se tu buscar os números para trás, A então... segunda-feira a gente pode estar aqui falando de outra coisa, que o Botafogo vai jogar com o Flamengo domingo. Exato. Entendeu? Aí a gente vai mudar tudo se o Botafogo perder o jogo com o Flamengo? Pode perder, pode ganhar, pode perder. Vamos Cara, dizer o que a gente Felipe muda Luiz, depois de 2 jogos ruins do Flamengo, a derrota para o Cruzeiro e o empate fora de casa contra o Central Córdoba, virou um imbecil, cara, virou um burro. Não sabe aonde? nada, é um Mas aonde, estagiário. Rizek? Aonde? Não, tudo bem, tô falando de uma maneira geral. Assim. É por isso que eu falo, muita impaciência, cara. Se a gente Você está vendo muito YouTube, né? Não, cara, eu tô vendo a vida como ela é. É que se a gente não botar um parâmetro pra gente buscar informações e analisar... Eu tô vendo as coletivas, cara. É assim, eu tô vendo difícil, as pessoas indo na coletiva e perguntar pra difícil. dirigente. A torcida quer a queda do técnico. É difícil. Mas você tem pesquisa, você tem... Eu tô vendo as coletivas virando um debate de torcedor com um treinador, sem As intermediário. coletivas estão agressivas em alguns momentos cara. dos dois lados. Né? Estão agressivas. Assim, tá agressivo, cara. Tá cada vez... Tá, assim, sempre à beira de um ataque de nervos. Não tá um futebol ambiente brasileiro, saudável, tá cara. longe de estar um ambiente saudável. Exato, cara. Prazeroso. Não, o ambiente do futebol brasileiro não é saudável. Está combinado, está Ele contaminado E aí pelo ninguém ambiente desfruta. de torcedor, pelo ambiente de arquibancada. Isso tudo está chegando cada vez mais perto, cara. Esse é o problema. Sabe que é muito jogo, você não tem arquibancada é tempo para respirar, entendeu? De Por 13 isso mesmo dias. tem que tomar cuidado para avaliar trabalhos. É muito jogo. É muito jogo, é muita gente avaliando. Para mim tem isso. Volto a falar, a tecnologia ela é muito boa, mas ela deu voz a muita gente que não tem responsabilidade de falar. Não presta contas a ninguém. Não são tem, duas coisas. Não tem, porque antigamente tem direito de falar, mas não tem... A maioria não. Alguns não têm responsabilidade para falar. Antigamente, Rizek, quando tu fazia esse levantamento das opiniões, da opinião sobre o trabalho do Paiva, sobre o trabalho do Diniz, sobre o trabalho do Abel, tu se baseava no quê? Num determinado círculo de informações. Hoje em dia, esse espectro é muito mais amplo, né? Então, assim, eu acho que isso ajuda ou atrapalha, né? A questão do acesso à informação e de poder vincular coisas, ela aumentou muito. Então, a gente, antes, o que era papo de boteco, hoje vira informação, com o celular na mão. E aí a gente perde muito da qualidade também. E por isso que, assim, eu realmente insisto, eu não sei para quem é esse dedo, cara. Eu não sei, daqui a pouco vocês vão ver a explicação que ele deu.
Mas eu acho que é reflexo de um futebol que está à beira de um ataque de nervos em qualquer jogo. Qualquer jogo. Pode ser um jogo importante como o de ontem, pode ser um jogo qualquer de Campeonato Brasileiro, é sempre à beira de um ataque de nervos. E eu acho que não é saudável. Sinceramente, eu acho que a gente está vivendo um ambiente que é pouco saudável. O grupo do Botafogo, que é o grupo A, tem nesse momento a seguinte situação. Põe na tela, por favor, diretor. O Botafogo depende de uma vitória simples contra a Laú em casa para avançar. E o Estudiantes, com isso, depende de uma vitória simples em casa contra o Carabobo para avançar também. A tendência para mim é que Estudiantes passe em primeiro e Botafogo em segundo. Né? Até porque o Estudiantes tem um saldo e vai pegar superior ao do Botafogo e vai pegar um adversário mais fraco. É o projeto que o Estudiantes ganha do Carabobo em casa, do quanto precisar, e o Botafogo ganha provavelmente, da Laú em casa. Não é um jogo fácil. Não. Mas é a tendência para mim passarem Estudiantes e Botafogo. Lembrando, independentemente do Botafogo, que os critérios da Libertadores são completamente diferentes do brasileiro. O primeiro critério é saldo de gols, o segundo critério é número de gols marcados. Isso. Aí depois tem o terceiro que eu não lembro. Em nenhum momento aparece o número de vitórias, não consta. Saldo de gols pró, e depois tem um terceiro lá que não vai precisar, né? Porque... não, no caso do Botafogo não vai precisar. Exato. Ganhou da Laú, ele está classificado. Ganhou, ele está classificado. Perdeu de 1-0 lá, ganhou, está classificado. Vamos ouvir o treinador que extravasou ontem no Newton Santos. Mais uma vez, uma primeira parte que eu acho que é se calhar a melhor primeira parte desde que aqui chegámos. Muito completa, ofensiva e defensivamente. O Estudiantes não conseguiu jogar, a nossa pressão foi asfixiante. A nossa forma de jogar podia ter sido um bocadinho mais na criação de situações de finalização, não foi. Mas mesmo assim temos jogadas muito bem elaboradas e relembro que não é fácil jogar contra uma linha. Jogaram com a classificação nesse momento, jogaram com a pressão de ser uma final para nós e nós mantivemos a serenidade de não cair numa situação de cruzamentos e tentar fazer saltar a linha de 5. Para mim foi uma exibição fantástica que nós vulgarizámos uma equipa como os Estudiantes e que do nada fez o 2-1, entrou no jogo. E pronto, demonstrou de facto grande caráter e grande personalidade da nossa equipa, mas sem a torcida eu acho que tenho quase a certeza que não teria sido possível. Então a história é a seguinte, Esse é ele, não é? uma discussão entre a minha equipa técnica, tira o Arthur, não tira o Arthur, tira o Arthur, não tira o Arthur, e eu disse, não vou tirar o Arthur. Mas o Arthur está em risco, está desgastado, não vou tirar o Arthur. Pronto. E quando o Arthur faz o golo, eu fiz aquilo à boa maneira portuguesa para o meu colega da equipa técnica, que isto fique bem claro. Portanto, quem me conhece sabe. E isto foi, obviamente, uma brincadeira porque era constantemente tira o Arthur, a parte física, o GPS, o cansaço, e eu tinha o feeling que não tinha que tirar o Arthur porque era uma seta que, e para já estava a ser dos melhores em campo, se não o melhor, que estava completamente a bagunçar a defesa dos Estudiantes. E quando sai o golo, eu inclusivamente estou-me a rir. Portanto, é uma coisa que... E repito, para a torcida é impensável, depois de um espetáculo absolutamente fabuloso que eles fizeram hoje, não só de coreografia, mas de apoio, 90 minutos a apoiar os nossos jogadores, até nos momentos mais difíceis que tivemos. Obviamente, só se eu fosse muito estúpido, e não sou, é que ia fazer uma coisa dessas para a torcida, muito menos para o meu colega, porque também não me fez mal nenhum, é meu colega e nada mais que isso, e também muito menos para o árbitro, porque corria o risco de ser expulso. Vocês viram a explicação e está aqui a imagem após o terceiro gol. Como disse o Gustavo Villani na transmissão da Globo. Meteu o dedinho. Ai, meu Deus. Cara, mas ele tá dando a explicação dele. Sim. A gente não tem como... Mostrei a explicação dele e mostrei a imagem. Tá aí. Tá aí. Beleza. Tá aí. Você já meteu muito o dedinho, Lédio? Não... É? Não. No ambiente assim de futebol no estádio, não. Tá aí. Em outras situações já. Tá aí. Falando do Arthur, responsável por esse momento de catarse ontem no estádio, tá vivendo um grande momento, camisa 7 do Botafogo. Tá. Marcou 3 gols e deu 2 assistências nos últimos 5 jogos. Marcou um gol e deu uma assistência em cada um dos últimos 2 jogos contra o Inter e ontem. Participou de um gol a cada 75 minutos nos últimos 5 jogos. Foi eleito ontem melhor em campo contra o Estudiantes com justiça. Eu acho que ele não vai ser o jogador, porque ele não é do nível do Luiz Henrique. Mas está entregando o que ele pode entregar de melhor nos últimos jogos. Sabe por quê? A questão do Luiz Henrique, eu volto a dizer, ninguém vai substituir o Luiz Henrique no Botafogo, entendeu? O que ele fez ano passado não vai ser repetido, entendeu? Foi um ano... Talvez nem ele repetisse o que ele fez ano passado.
Então, eu vou fazer um questionamento para vocês. Em qual lugar o Arthur jogou e ele não funcionou? Ele jogou no Palmeiras, ele foi bem. Ele jogou no Bahia, ele foi muito bem. Ele jogou no Bragantino, ele foi muito bem. Ele foi pro Zenit, ele foi muito bem. Por que ele não seria bom no Botafogo, cara? Porque o grau de exigência era isso. O Botafogo teve nessa posição no ano passado o melhor jogador do futebol sul-americano. Esquece, não vai ter. Então, mas é por isso. Aí, se você for comparar o Arthur com o Luiz Henrique, você vai ser triste esse ano, você vai ser infeliz. Pois é. Porque ele não é o Luiz Henrique. Agora, dentro daquilo que ele pode entregar, ele está entregando. Pois ele não é, entende cara. nada. Nem o Botafogo, né? Nem o Botafogo vai ser o Botafogo do ano passado. É. Quem dirá o Arthur vai ser o Luiz Henrique do ano passado, até porque o Botafogo não é o mesmo, não tem o Almada, não tem outros jogadores, não tem o Júnior Santos, não tem o Eduardo que Savarino não tá saiu, não jogando. tem o Savarino que sai. Então, assim, e além do que, mesmo que tivesse tudo isso, as características são diferentes. São diferentes. pois Tanto é. é que o Paiva já está botando em uma não uma posição, mas uma função diferente, as movimentações são diferentes, não tem. É outro jogador. Cara, totalmente diferente. Exatamente. Você pega o que o Paiva está fazendo, não estou dizendo que ele é o melhor técnico do mundo. Os laterais, cara. Os laterais do Botafogo viraram flechas mais uma vez. O Cuiabano, ele inventou, entre aspas. O Cuiabano Alex de Telles, ponta né? está jogando bem. O Alex Telles voltou a jogar bem. O Alex O Telles ainda Vitinho tem dificuldade está fazendo de gol. voltar no corredor ali, Led. Mas E não é por isso que ele colocou o Cuiabano ali, para dobrar ser, com ele? pode ser. Para mim, Pode ser. uma das Exato. razões é essa. Isso. Vitinho começou a fazer gol, está com mais confiança. O Matheus Ponte é um jogador também com mais confiança. Os laterais do Botafogo, se eu não estou enganado, já fizeram 6 ou 7 gols com o Renato Paiva. O Paiva tem duas grandes sacadas, né? Uma delas é o Cuiabano colocado ali. Os 4 laterais do Botafogo já marcaram gol. Eu não sei o número total, mas os Botafogo 4 vai já... ter Telles cinco fez laterais, 2, né? Telles fez 2, acho que o Cuiabano fez 2, Vitinho fez Cara, eu acho para um. você isso aqui. Acho que foram 7 gols. Eu acho para você, tá? Acho que foram 7 gols. Uma sacada O Telles e o Cuiabano tem 2. é o Cuiabano. A outra sacada são os dois atacantes por dentro, que ajudam nessa liberação de lateral, que criam, Ó, às a vezes, Telles fez 2 espaço. gols, Cuiabano fez 2 gols, Vitinho fez 2 gols, o Vitinho Matheus Ponte fez fez 1. dois. 7 gols de laterais. 7 com 7 gols de laterais. É isso aí. Mas eu acho que o cara que mais está jogando no Botafogo hoje é o Marlon Freitas, cara. Que ele tá Ontem jogando... ele jogou muita bola. Porque o Praz, que viu o jogo, a vida inteira o jogo de onde ele está, ele sabe que, às vezes, a gente valoriza muito aquele volante caçador, né? Aquele cara que vai atrás, briga. Normalmente, esse cara que vai atrás, briga, ele está atrasado. O volante bom, clássico, é aquele que fecha espaço, a bola não entra. Esse cara quase não aparece nos melhores momentos, porque o adversário não tem onde tocar, porque o corredor está sempre preenchido, o cara está sempre no tempo certo das Sempre jogadas. compensando as movimentações dos companheiros. Cara, esse é o Marlon Freitas. Ele não é aquele volante que vai se consagrar porque sai caçando todo mundo dentro de campo. A ocupação de Guinazu. espaço dele. Hã? Guinazu Pablo Guinha. Outro que, se você fosse ouvir o termômetro também. da já- internet, teria rodado tava. já em Sim, há muito 23. tempo. Estaria hoje no Vasco. Estaria hoje em outro clube, não no Você Botafogo. está muito apegado à internet. Não, cara, essa na vida questão- como ela é, cara. essa Tô questão pegado à de- vida como ela é, cara. O Vasco fez uma proposta concreta pelo Marlon Exato, Freitas em e assim, 2023. e foi o clube, diga-se, John Textor, que decidiu segurar um jogador que todo mundo queria ver pelas costas. Ele rifou vários jogadores do time que derrapou em 23, vários, e fez questão, inclusive, de expô-los publicamente. O John Textor, vários, né? Inclusive o Cuesta, vários. Mas o Marlon Freitas, ele teve essa... Eu estou dizendo isso porque não é tudo que ele faz que eu vou elogiar. Mas nesse caso específico do Marlon Freitas, ele acertou. Em segurar. Teve a leitura correta. Não, esse aqui eu não vou rifar, vou segurar. Outros ele rifou, deixou ir para fogueira, depois daquela derrapada. Ali era Luiz Castro, ali era quem Não, que não. fazia essa avaliação. O fim de 2023 já era Era Thiago a Nunes. avaliação Thiago dessa- Nunes. Não, mas é ele que decide, no fim das contas. Sim, sim. Né? É ele que decide. Tinha lá o departamento de futebol, mas a decisão é sempre final do Textor, que é o dono do negócio. E eu queria mostrar também como o Botafogo terminou o jogo de ontem com um time jovem. Salta aos olhos a idade dos atletas que estavam em campo num jogo tão pesado contra o Estudiantes da Argentina, e a garotada ontem deu o recado. O John, goleiro mais experiente, 29 anos, Matheus Ponte, 21, Jair, 20, David Ricardo, 22, Cuiabano, 22. Danilo Barbosa entrou, tinha 29, Gregory, 31. Mas a defesa, ó, moleque, cara, molecada. Ó, os dois zagueiros muito bem no jogo. E a bola que o Jair deu pro primeiro gol? Sim, O Arthur. sim. Isso aí não é Muito coincidência. né, jovem Zé? em campo. Não Ao é contrário do coincidência. time do ano passado, que era um time mais cascudo, mais experiente, Natan. esse ano a gente está vendo um Botafogo bem mesclado e com muito garoto. Fala. Não é coincidência. Isso aí é linha de trabalho mesmo. né? É linha? É linha de trabalho. Não E é... necessidade, porque ele está sem nesse momento. O plano inicial não era fazer Jair e David Ricardo jogarem o tempo todo. Mas Bastos e Barbosa estão machucados. Mas isso aí também foi questionado. Porque quando o Botafogo começou a negociar os jogadores, principalmente do banco, para botar
trazer para o elenco jogadores jovens. Saiu o Eduardo, saiu o Júnior Santos, saiu o Tietê, saiu o Tiquinho. Aí também foi criticado. Agora esses jogadores estão fazendo falta. A garotada está começando a mostrar serviço. Mas, de novo, a gente volta sempre ao mesmo ponto. Led, assim, nós estamos falando das descobertas do Paiva, né? Do Cuiabano, assim, mas hoje o futebol é cíclico, né? Lá atrás era o 4-3-3, a gente tinha ponteiros, né? Grêmio, na época, Jorge Veras, Paulo Egídio, Maurício. E aí depois vira o 4-4-2, né? Aí agora, depois teve o 3-5-2, né? A Copa de 90 com o Lazzaroni. Aí depois volta o 4-3-3, são cíclicos. E hoje parece que é uma coisa cíclica que é de dobrar lateral, né? O Zubeldia fez isso no São Paulo, o Abel fez isso há muito tempo já no Palmeiras, o Paiva fazendo agora, porque esse lado de campo ele tem uma função muito tática. E muitas vezes esse jogador muito talentoso ele tem dificuldade de cumprir função tática. E às vezes o treinador consegue convencer os cuiabanos a executarem essa função. E aí a gente vê o resultado, porque hoje o futebol é muito competitivo. E em relação aos jovens, que o Rizek falou do Botafogo, é uma linha. Eu acho que acelerou, óbvio, por causa das lesões. Mas a gente tem duas possibilidades, né? Ou por convicção, por trabalho planejado, ou por necessidade. O São Paulo, a males que vem para o bem, né? O São Paulo tinha um time baseado em jogadores experientes, aquele quarteto do São Paulo, muito experiente, e eles acabaram se lesionando. E o São Paulo, por obrigação, também pela reestruturação financeira, foi obrigado a lançar os jovens. E aí o São Paulo, de um grupo curto, ele começa a criar uma perspectiva. Não vou cravar, não vou ser... não vou bater, né? Mas o São Paulo, daqui a um tempo, daqui a 2 meses, a gente pode dizer que o São Paulo tem um grupo já de mais de qualidade e quantidade, porque os meninos estão dando resposta. O Alves, o menino que entrou ontem, o Lucas Ferreira, o Rayan Francisco. Então, assim, por quê? Mas o São Paulo foi por necessidade. E me surpreende o São Paulo só chegar nesse ponto por necessidade, porque eu conheci Cotia. A estrutura física que o São Paulo tem em Cotia é absurdo. Não tem estrutura melhor da base, né? O São Paulo forma jogador. Como o Botafogo não tem a estrutura de formação de jogador, ele está contratando jovens. O Botafogo promete que vai investir e vai chegar nesse patamar de formar jogadores. Mas hoje ele contrata jovens, né? Demora, não é da noite para o dia. A gente mostrou a realidade dos jogadores do Botafogo. Queria agora falar algo mais sobre a garotada do Botafogo, da linha de defesa? Uma frase, é uma tendência cada vez maior no futebol europeu em especial, de você usar jogadores jovens, a média de idade da maioria... O Real Madrid anunciou ontem um zagueiro de 1,95 m, de 20 anos. Então, ele contratou do Bournemouth. Intensidade, correria, velocidade, a média da maioria... A Inter de Milão está na faixa dos 28, ela foge um pouquinho dessa média, mas a maioria está na média de 24, 25 anos, como média de time titular. De grupo pode até baixar, porque o investimento é nesses jogadores, porque o jogo ganhou outra intensidade. A gente é que está carregando muito jogador lento. E tem a parte financeira também, né? Um jogador veterano mais experiente, ele vai te dar o retorno desportivo, mas ele vai te custar muito financeiramente e não vai te entregar financeiramente numa transação. Óbvio que ele vai entregar retorno desportivo e, consequentemente, te traz. Mas o jovem, se for bem trabalhado e tiver um processo, ele pode te entregar desportivamente, pode ser mais barato para o clube e pode depois render financeiramente. Então, ele entrega nas 3 vertentes, né? É uma coisa que se... Óbvio, tu falou da Inter, né? Não tem só um jeito de fazer futebol, de montar time, e também não tem só um jeito de construir elenco, né? E o jogador mais experiente é importante, sim. No todo do grupo você tem. E aí você vê como foi fora da curva o Fluminense campeão da América, né? Dificilmente aquilo vai se repetir, tanto que só foi uma vez na história. Você ter 6, 7 jogadores acima de 35, 33 anos, não me recordo exatamente a estatística, mas era o que nunca tinha acontecido antes, o time campeão da América com tanto jogador de idade elevada, o Fluminense do Diniz. Você acha que o Fábio não vai ser uma tremenda pauta internacional no Mundial agora? Tá louco, é absurdo, cara. É absurdo, cara. É absurdo. É absurdo. É surreal, cara. Eu falo porque eu joguei até os 43. Eu joguei até os 43. É absurdo. Tem que pegar o Fábio e estudar, cara. Tem que ser. Assim, eu acho que poderia ser até um trabalho de pesquisa mesmo científica, um TCC de algum universitário que esteja falando em educação física, ou em fisioterapia, ou em medicina, para entender, porque é impressionante, cara. Eu lembro do Zoff, do Buffon e do Fábio, de que com 40 anos está nesse mais, 40 ou mais esteja nesse o Buffon foi até os 43, 44, né? O Zoff foi campeão do mundo com 40 anos, né? Em 82. O Fábio tá com 45 já, cara. Né? E assim, pegando aquela bola do Oscar. E se o Fábio estivesse no Uruguai, no Chile, na Colômbia, em Portugal, ele seria goleiro de seleção, cara, desses países. Provavelmente. Com certeza. Só para voltar à margem de erro, eu cito o Jesus porque é o melhor time da história dos pontos corridos, né? Se a gente voltar no tempo, o Jesus, quando chega,
se a gente fosse se basear no comecinho do Jesus, também Quase. ia dizer que ele era uma porcaria. Cometeu um monte de decisões malucas contra o Emelec fora de casa, aí o Flamengo perde um jogo do Bahia, 3-0, com o Felipe Luiz Sabe quem lendo. arrebentou, outro também, sabe quem que arrebentou tem nesse sido jogo? acabado, né? Arthur. Então, assim, se a gente. Ele teve aquela parada de Copa América e tal. 10 jogos é muito cedo para jogar um treinador que está chegando agora no clube no meio de temporada. Eu sei que o papo é careta. Em 10 jogos você treina. careta. Quantas sessões de treino tem, será, Rizek? No Brasil, pouquíssimos. Pouquíssimos. 4, 5. Pô, o Mano tem 7 jogos de Grêmio. O time tá mal, né? O Grêmio joga muito mal. Mas como é que eu vou cobrar uma melhora assim, rápida, sendo que ele nem consegue treinar o time do Grêmio? Você vai cobrar uma melhora dizendo que tá mal. Tá bom. Aí ele vai arrumando as coisas e tal. Não é mandar embora. Não, mas Não, e que cabe tá a mal, gente- perfeito. Cabe a gente que falamos sobre futebol contextualizar para as pessoas, né? Porque a pessoa tá olhando aqui o programa, a gente fala, o Grêmio tá mal, o Mano tá mal. O cara olha, compra essa informação e fala, pô, tá mal. Não, tá mal, e a gente contextualiza para entender. Tá tão mal que trocou o Quinteiros pelo Mano e parece que não trocou. E é normal, assim, né? Não espero tão cedo que o time consiga melhorar, inclusive sem reforços, eu acho bem difícil. Mas é só, Lino, nem só de coisas ruins. Inclusive, eu não acho ruim, eu gosto de rede social pra caramba. Ontem, por exemplo, mobilização de torcedores do Botafogo em redes sociais, ela foi fundamental para corrigir uma derrapada histórica da CBF, ou da equipe que cuida de redes sociais da CBF. Lédio Carmona, ache o erro nesse vídeo para homenagear camisa 7 do futebol brasileiro, em vídeo que a CBF postou ontem. Ache o erro. Eu não vou achar porque não tem, né? Pelo jeito. Falta o nome, né? Falta o nome, O né? nome, falta o Garrincha. A CBF fez um post aleatório para homenagear a camisa Só o 7 do Garrincha. futebol brasileiro ontem. Inacreditável, né? Tem o David Neres, com todo respeito, nada contra o David Neres, claro. Tem vários jogadores, Hulk. Acho que é o... Não, é A7. É o maior, né? Não, A7, é A7. é um A7. post para homenagear a camisa 7. Exatamente. Não, começou a rodar o vídeo, eu falei, vai aparecer o Garrincha. Perfeito. Fazia 10 sem o Pelé. Perfeito. Né? Então, assim, é um post para homenagear a camisa 7. Tem o Paquetá, Diego Costa, David Neres, Jairzinho, Ronaldinho, né? Adriano, Vinícius Júnior. Cadê o maior camisa 7 da história? Até o Ronaldinho de Cadê? 7 botaram. Exato. Cadê? Ronaldinho. O Zagallo também jogou a Copa de 58 com a 7. O Garrincha jogou a Copa de 62 com a 7. Então, assim, graças à mobilização de torcedores do Botafogo, loucura isso. e foram eles que repararam isso, mas isso deveria ser reparado por qualquer pessoa que gosta da história do futebol brasileiro. Hoje a CBF voltou às redes sociais e aí fez um post para homenagear o Garrincha. Né? Post que foi ao ar há pouco. Garrincha com a nossa Bom, né? amarelinha, um dos Menos maiores de mal, todos os que bom. tempos, seu legado será eterno. Será que não foi para viralizar, Rizek? Não, foi. Não, isso eu posso te falar que é uma informação. A equipe que cuida de redes sociais ontem fez aquele vídeo, despretensioso mesmo, né? Queriam homenagear um camisa 7. E esqueceram do Garrincha. Foi isso que aconteceu, esqueceram do Garrincha. Aí hoje o Departamento de Comunicação da CBF falou, cara, viu a repercussão do caso, a gente tem que fazer um post do Garrincha sozinho. E fizeram. Mas eu falo sobre isso não é exatamente para falar da CBF, mas para falar de algo que muitos torcedores do Botafogo apontam, e com razão, e insisto, não deveria ser só torcedor do Botafogo. Há, historicamente, um apagamento da história do Garrincha. Se você pegar as listas que são feitas dos maiores da história, tem muita lista que é feita, inclusive aqui no Brasil, que não cita o Garrincha, cara. Então, assim, que bom que torcedores do Botafogo, que é o clube onde ele brilhou de verdade, que bom que torcedores do Botafogo fiquem atentos a isso. Porque não dá para apagar a história de um dos maiores da história do futebol mundial. E que sem ele, dificilmente, o Brasil teria conquistado os 2 primeiros títulos. Ele não marcou gol em 58. Em 62 ele fez chover. Mas a partir do terceiro jogo, quando ele, Pelé e Zito entram no time, é outra seleção brasileira da Copa de 58. E assim, não dá para permitir que haja esse apagamento da história de um jogador como o Mané Garrincha. Então, ainda bem que torcedores do Botafogo, muito atentos, começaram esse movimento ontem. Estou falando aqui desse post da CBF, mas podia falar de inúmeras listas que são veiculadas com os maiores da história e simplesmente não tem o nome do Garrincha lá. E a gente brasileiro não pode alimentar esse E esquecimento. transcendem as gerações, né, Pemba? Eu não vi o Garrincha jogar. Mas desde pequeno, quando eu jogava pelada, o cara que driblava daí era o quê? Quer dar uma de Garrincha, né? Que nem tem o cara que gosta de lançar, o Gerson, ou então o cara que se acha o melhor, Pelézinho. Né? Então, Qualquer assim, perna um cara... um pouquinho arcada, na minha infância já era Garrincha, cara. Bambion Garrincha, aquele jeitão dele. Ó, 58 ele foi 11, aí 62 ele joga com a 7, mas é um camisa 7, né? É o eterno camisa 7 do futebol brasileiro. Esse futebol tem um panteão, o Pelé tá sentado lá, o Garrincha tá do lado, cara. Perfeito. E nisso eu vou louvar os argentinos, cara. Faz uma lista lá que não tem o Maradona, que não tem o Kempis, que não tem o Messi, que não tem o Passarella. Vê o que acontece na Argentina, né?
o Ardiles. Então, assim, vamos cuidar melhor da nossa história, né? E o Rui Castro, que é o grande biógrafo do Garrincha, né, fala muito sobre isso. Já desde que o Garrincha jogava, inclusive, de uma cultura de apagamento, de esquecimento do Garrincha, e não vamos permitir isso, né, seu Lédio Carmona? Não, de jeito nenhum. Sabe o que acontece? Essas listas hoje são feitas por jovens que não viram jogar. Mas a gente também não viu jogar. Então você tem que ter um policiamento mesmo. Aí é controle mesmo. Tipo assim, ó, tem que ter. Às vezes me mandam lá fazer uma lista. Faz uma lista aí sobre o time o melhor time que você viu do seu time. Eu já derrapei numa lista Eu boto dessa. vários jogadores, boto alguns que eu não vi jogar. Eu falei, mas o meu critério, cara, esses jogadores fizeram a história do meu time. Eu não vi jogar, mas eles têm que estar. Eu vou dar um jeito. Aí eu faço adaptação, boto... Como é que você escalou o Vasco de todos os tempos, Lédio? Vai sem enrolar, vai. Como é que você escalou o Vasco de todos os tempos? Por exemplo, eu boto o Ademir Menezes. Eu não vi o Ademir jogar, mas tem que botar o Ademir Menezes. Danilo Alvim, tem que botar o Danilo Alvim para jogar. Agora, eu não vi jogar, entendeu? O Barbosa, eu fico sempre em dúvida se eu boto o Barbosa, se eu boto o Andrada, enfim. Agora tem que botar, cara, entendeu? Senão daqui a pouco esses jogadores vão ser apagados da história, porque na verdade já morreram várias pessoas que viram ele jogar, a maioria já morreu, infelizmente. Daqui a pouco a gente vai morrer também. E vai ter um monte de meninos, cara, que não viram jogar e precisa de ter alguém para controlar. Ó, você vai esquecer o Garrincha, você vai esquecer Se você é vascaíno, você vai esquecer o Ademir Menezes, tem o Romário, tem o Roberto, o Edmundo, amigo, bota todo mundo, entendeu? Dá um jeito, bota 4 atacantes, mas tem que ter o Ademir. É assim, você não pode apagar os caras, entendeu? Daqui a pouco o futebol fica sem passado, a vida fica sem passado, você tem que cultuar o passado, não é só o presente. Sim, e se a CBF conseguiu dar uma volta boa. Não, e se hoje a gente bate no peito, só o Brasil é peita, isso acontece, assim, ó, com todo respeito, Pelé é o rei do futebol, mas não tem, pelo menos na minha opinião, na história do Brasil em Copas, um jogador que tenha sido tão influente numa edição de Mundial, nem o Romário em 94 e nem o Ronaldo em 2002, como o Garrincha foi em 62, na minha opinião. Assim, o Garrincha fez chover naquela Copa, fez de tudo, fez gol de tudo que é jeito, de falta, de cabeça. E assim, é o jogador que ganhou uma Copa com mais grande estrela daquele Mundial. Assim. Então, se a gente é penta por causa do Garrincha, entre outras coisas. Pelé, Garrincha e Didi, que a gente fala pouco. 58, que foi o melhor jogador da Copa de 58 eleito, é o Didi. O mundo fala pouco do Garrincha e do Didi, diga-se de passagem. O mundo fala, mas a gente não pode deixar... Não, eu sei, mas, por exemplo, é um erro também de coleguinhas de outros países, que eles também deviam falar. Entendeu? Eles esquecem também. Então, eu acho que é um erro universal. Porque assim, em 94 a gente fala do Romário, mas ele tinha o Bebeto do lado dele, né? 2002, o Ronaldo, mas ele estava com o Rivaldo. Em 62 é o Garrincha, cara. O Garrincha brilhando absurdamente naquela Copa. Inclusive jogando a final de um jeito que nem deveria ter jogado, né? Mas isso é outra história. Ô, Lédio Carmona, Praz e Lino, vocês conseguem me explicar onde é que está o pênalti nessa imagem aqui? Eu estou aguardando, se a Conmebol vai divulgar o áudio dos diálogos entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo. Tô com dificuldade de achar esse pênalti, cara. Tá na regra. Mas está mal interpretada a regra pelo árbitro. Ele abre o braço, a bola bate no braço dele, é inegável que abre e bate, mas é um erro absurdo de interpretação, porque não há nenhuma possibilidade de ele ter buscado a bola com o braço. Ele busca o braço é para fazer ele faz o braço para fazer o contato com o atleta e acaba pegando. Aí é o árbitro para julgar a intenção. Ele chegou a pegar? Pegou na bola. Cara, mas ela toca. Mas ele usa o cotovelo para fazer a proteção, né, para trombar com o jogador. E acaba pegando na mão. Não é um mau árbitro. Não é. Agora, ele errou muito esses pênaltis de bola na mão na bola é sempre muito complicado. Né? A gente tá vendo... acho que foi nesse jogo, não sei se foi nesse jogo, eu vi um jogo ontem, que o lateral estava indo com a mão para trás. Acho que foi no jogo de São Paulo, no lance do gol do menino. O lateral, o número 2, ele vai com a mão para trás, do Libertad vai com a mão para trás, depois ele tira a mão, assim, é muito complicado, cara. E eu não daria esse pênalti. Vocês teriam marcado, vocês não marcariam esse pênalti? Não marcaria. Mas admitamos que a regra dá margem para que o árbitro marque esse tipo de pênalti. Sim, até porque ele faz o movimento, ele dá aquela levantada no braço, mas contextualizando. Para quem jogou, assim, na minha opinião, quem jogou futebol sabe que aquele é um braço para proteção, para o tranco que ele ia dar num jogador do... Cara, eu gosto do termo penalidade máxima. Exato. Isso aí é uma penalidade mínima. Minúscula. Nenica. Sabe qual foi o azar da história? Que foi na frente do juiz. Ele estava aqui, ó, olhando o lance e quando ele vê bola, braço... E na hora o jogador do Estudiantes faz assim, né? Na hora. Né? Querendo ou não, tem o movimento dele para proteger aqui e o juiz pode ter interpretado como se ele quisesse... Mas o termo penalidade máxima não existe mais, o conceito da penalidade máxima, né? Ontem, no Troca de Passes, o PC também discordou.
tecnicamente da marcação, né? E na transmissão da Globo também, entendeu? Que não deveria ter sido marcado o pênalti. A gente fala que tem que ser muito pênalti para marcar A pênalti. penalidade máxima, né, cara? Eu gosto dessa O nome já tese. diz. Tem que ser uma infração clara, grave. É uma penalidade minúscula. Cara, mas o que a gente tem marcado de penalidade mínima no futebol, principalmente no futebol brasileiro, na eu Europa tenho minha você ainda dúvida, tem uma porque certa, o texto um da certo regra fala recado. em abrir o braço acima Criar da... espaço corporal. acima Não foi o caso. da linha aqui, assim, né, de 90 graus. E não é o caso, ele tá foi com o o braço abaixo aqui. Não, mas você não pode botar a mão na bola. Então, se o árbitro interpretar que você botou a mão na bola, ele vai dar pênalti. É que eu acho que ele não Embaixo, botou em a mão cima, na no bola. chão, Eu em acho que ele qualquer tava lugar. ali normal e a bola bate na mão dele. Também acho. Eu também não daria pênalti. E bate na mão dele com o movimento dele, pelos gráficos da regra, abaixo, por exemplo, se tá aqui, bate que ele tá com a mão aqui, é pênalti. O braço dele tava para baixo. Por isso que eu tenho Você pode sérias discordar, dúvidas mas não se a vai regra chamar foi bem isso de aplicada. erro claro de arbitragem. É um erro de erro de interpretação. interpretação. Você pensa uma coisa, eu penso outra. Tal. Um caçador de pênalti. Caçador de pênalti. O Botafogo ontem diminuiu a desvantagem que os nossos clubes têm no enfrentamento contra argentinos nesse ano. Até aqui está uma lavada para os argentinos. O placar final é de 16 jogos, 8 vitórias de argentinos, só clubes, tá? Sem contar a seleção. O Botafogo chegou ontem apenas... levou o futebol brasileiro apenas a segunda vitória no ano contra times argentinos, cara. Só o Botafogo e o São Paulo, que havia derrotado o Tajeres, venceram os argentinos em 18 jogos até aqui, cara. Impactante isso. Estamos levando um baile dos caras até aqui, hein? Impactante. 21 gols de argentinos, 11 de brasileiros. Mas sabe o que eles estão falando lá no Seleciona? O quê? Daqui a pouco vem o mata-mata, os brasileiros crescem na hora do mata-mata. difícil. E que foi penal claro, Sim. os brasileiros são chorones. Isso, então... Penal Acho que ele claro. deve estar falando o contrário. Né? é. O quê? Estamos fortes esse ano. Bom, ô Pra, você estreou no profissional com quantos anos? Eu fui estrear no profissional só com 21. O goleiro demora mais também, né? Só vou tirar aqui, ó, mostrando que o Botafogo... volta lá o Botafogo, né? Vai lutar até o fim agora por vaga e tem conseguido as suas últimas vitórias com gols no finzinho. Quer dizer, o time não pode ser acusado de falta de acreditar, de insistir. Contra o Carabobo foi aos 43 do segundo tempo, contra o Carabobo fora de casa aos 46 do segundo tempo e ontem aos 40. Bom, pessoal, o Rizek segue mostrando que é um é o cara mais botafoguense que muita gente por aí, cara. Ele é corintiano de coração, mas ganhou um carinho pelo Botafogo nos últimos anos e até os filhos foram escolhidos, né? E são fanáticos pelo Botafogo, os filhos dele com o André Sadi. E, cara, essa defesa que ele fez do Garrincha no final, a análise do Botafogo anterior já foi impecável, mas no final, a defesa que ele fez com relação ao Garrincha, e que é fato, há um apagamento, né, da história do Garrincha que é ridículo. Você quase não vê ninguém citar Garrincha pra quase nada. Quase nada. Pô, você vê, como ele falou, listas de melhores da história do Brasil e tudo mais. E, cara, pô, o pessoal bota abaixo do Pelé, bota Romário, Ronaldo, Zico e não bota o Garrincha. É ridículo, é uma parada inacreditável. Seleções do Brasil de todos os tempos e não botam o Garrincha. Sendo que Pelé e Garrincha, na história, juntos, dos dois em campo, nunca perderam uma única partida. É a única dupla da história do futebol brasileiro que junta essa dupla, nunca perdeu um único jogo. Então, pô, o cara ganhou 2 Copas do Mundo, uma delas como protagonista carregando a seleção nas costas. Então, é ridículo o que fazem com o Garrincha mesmo, né? Então, parabéns ao Rizek aí, como sempre impecável nas análises, principalmente quando o assunto é Botafogo. Pessoal, fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!